né? Foi? Câmbio. Testando. Normal aí? Dá para ouvir? Estão me ouvindo? Então, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos lá? Antes de nós orarmos, abra as suas Bíblias no livro de Ageu. Finalzinho lá do Antigo Testamento, antes de Zacarias, famoso Zaca. Ageu capítulo 2. Quem achou, diga amém. 45%. Foi? Nós vamos ler o texto, depois nós vamos orar para que o Espírito Santo possa continuar tornando esse culto significante para nossas vidas, em termos de edificação. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 19 do capítulo 2 do livro de Ageu. Vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, que geralmente, né, nós pregamos a Nova Almeida Atualizada. Então até uma tradução boa para vocês comprarem. Tá? O versículo 10 ele inicia assim: No 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam: não. Então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E os sacerdotes responderam: sim, ficará impura. Então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. E os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo e com tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Oremos. Senhor Deus, dependemos totalmente do Teu Espírito Santo para que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer através destas palavras. Que isso possa tornar essa palavra, essa mensagem, uma semente frutífera e edificante nos nossos corações. Que elas não possam ser um mero conselho, não possa ser apenas mais um culto, ou mais uma pregação, ou mais uma reflexão, mas que seja mais uma oportunidade de percebermos a poderosa manifestação de Ti, Senhor. Faz esse momento edificante, que tudo que nós façamos e deixamos de fazer sirva como uma adoração e louvor a Ti. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, primeiro que, se você prestou bastante atenção na leitura, você vai ver que existem algumas coisas que são um pouco difíceis de entender no início. Porque, já dando um spoiler,
ele descreve uma série de equívocos, de erros do povo, e no final ele abençoa eles. E a princípio isso não faz sentido. Mas é interessante a gente perceber em qual terreno nós estamos pisando, nós estamos andando. O livro de Ageu, no capítulo 1, ele começava mostrando a negligência do povo. Eles tinham sido expulsos da terra, tinham sido levados para a Babilônia, o famoso exílio. Depois de cerca de 70 anos, conforme já havia sido dito por profecias, eles retornaram, eles tinham a sua casa, chegaram até a fazer um altar lá, no local onde ficava o templo, mas eles voltaram para suas casas, pintaram suas janelas, e aí o detalhe das janelas sou eu que estou acrescentando, cuidaram das suas casas, iam zelando para suas casas, mas eles esqueceram do templo. E como bem vimos nas últimas pregações, o templo era a concentração local da onde ocorria a adoração. A adoração a Deus sempre foi e sempre será muito mais do que paredes, inclusive no Antigo Testamento. Mas antes de Cristo, o templo físico era aquele. Mas eles já haviam esquecido. Eles já estavam negligentes com a adoração. Eles estavam preocupados com muitas coisas, mas estavam pouco preocupados em agradecer a Deus, em adorar a Deus, em encontrar em sua palavra a verdadeira e substancial esperança para o mundo de hoje, o de ontem e o de amanhã. Então, através de uma pregação em um culto, onde Ageu pregava, onde ele fazia uma profecia, conforme os profetas do Antigo Testamento, o povo temeu. Nós vimos isso no final do capítulo 1. Um mês depois, eles estavam lá na obra, tinham voltado, eles tinham temido o Senhor, eles tinham sentido o mover de Deus naquele culto, naquela pregação, mas eles começaram a desanimar, porque a segunda e a terça-feira dos dias normais, assim como ontem e hoje, levaram eles a desanimar, com dificuldades jurídicas, com dificuldades alimentícias, nos seus empregos, no formato que era da época. Mas mais uma vez Deus falou com eles, e eles temeram a Deus, e Deus acalmou e encorajou eles pelo desânimo e o medo que eles tinham, conforme nós vimos até o versículo 9 do capítulo 2. Então chegamos hoje no versículo 10. Do versículo 10 ao 18. Eles começam fazendo duas perguntas para aquele povo. E ele direciona essa pergunta para os sacerdotes. E é importante dizer que se nós chamássemos, convidássemos um sacerdote no Antigo Testamento para nos dizer um pouco da sua vida, se a gente sentasse para tomar um café, não, o café está caro, né? Se a gente chamasse para tomar um Nescau, um Toddy, beber um copo d'água, o café só pilão extra forte ali lá, mas chegando naquele momento, ele poderia dizer, olha, nosso dia a dia, o meu papel, além de levar cordeiros para sacrifícios ou pombinhas, além disso, era poder mostrar para o povo qual é a grandeza da santidade de Deus. E ele diria para você também, nós vemos em Números, em Deuteronômio, especialmente em Levítico, que tudo deveria ser higienizado, tudo deveria seguir uma ordem. Você não poderia fazer de qualquer coisa aquele momento de adoração. Você não poderia comer qualquer animal. Você não poderia tocar em um cadáver, porque se você tocasse, e talvez fosse necessário, você precisaria se lavar, você precisaria ficar um tempo afastado, e é o que diria como impuro. Se tivesse alguma secreção, algum fluido, você deveria também ficar afastado e se higienizar. E curiosamente, todos esses cuidados cerimoniais no Antigo Testamento, eles traziam uma série de benefícios para a saúde, né? Uma série de benefícios para a saúde, que inclusive muitos séculos depois trouxe problemas até para os judeus, porque quando um monte de gente morria e os judeus morriam menos em razão da sua higiene, às vezes culpavam eles por bruxaria ou coisa do tipo. Então, ele sacerdote, ele continua descrevendo isso para a gente. A gente tinha que ter esse cuidado. Quando a gente levava uma carne para sacrificar lá, nós levávamos muito a sério. E ela se tornava santificada. E aquilo que essa carne, ou talvez que a Arca da Aliança tocasse, passaria a ser puro. Passaria a estar santo. No entanto,
se aquele objeto que foi santificado tocasse outra coisa, essa outra coisa não ficaria pura. E aí vem a pergunta, preste atenção agora, novamente. Eis a questão. Se alguém leva a carne santificada, versículo 12, se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, no cozido, no vinho, no azeite ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? Não. E aí ele continuou, quase que em uma pergunta inversa, mas no mesmo sentido. Se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ela ficará impura? Sim. Desse exemplo, Ageu vem desmascarar aquele povo. Nós temos muita dificuldade de encontrar e de admitir os nossos próprios erros. Mas já como aconteceu uma certa vez, com um profeta chamado Natã, em que ele falou com Davi, com o rei Davi, para apontar o seu pecado, e eu não sei se todos estão lembrados aqui, o profeta Natã chegou para o rei, né, e ele falou: olha, houve uma pessoa que roubaria uma ovelhinha de outro aprisco, seria certo, simplificando, né? E Davi, não sabendo que estava falando sobre ele mesmo, ele dizia assim: isso aí eu ia fazer de tudo, eu ia bloquear o nome dele na INSS, ia fazer de tudo. Só que aí depois, no final, ele revela para Davi que era dele mesmo que ele estava falando. Por que eu estou relembrando dessa história? A adoração de Deus é muito séria, meus irmãos. É muito séria. E é importante que o nosso púlpito nunca tenha receios de levar dúvidas sobre salvação para as pessoas. E veja bem, eu não estou falando que as pessoas perdem salvação. Mas eu estou dizendo que nós não devemos ter medo de questionar se de fato nós amamos a Deus. Porque se em algum momento nós nos encontrarmos com um questionamento de se realmente nós tivemos um encontro real com Deus, e isso nos incomodar, maravilha. Então esse é um sinal de um novo começo. Mas nós não devemos negligenciar o ato de nos questionarmos da nossa vida com Deus. Não devemos fugir a essa responsabilidade. O rigor de todo o trâmite de adoração que havia no templo, ele havia para que nós pudéssemos nos questionar. Porque nós não gostamos de nos questionar, não pelo menos aonde devemos. Às vezes vou me questionar sobre como eu pago os meus impostos, porque como eu sei que eu pago, o resto eu posso me considerar santo e purificado. Se eu frequento os cultos e de repente em casa desrespeito os meus filhos, então não tem problema, tudo está santificado. Vocês estão percebendo a comparação que eu estou fazendo? Se eu de repente pago bem os meus impostos e trabalho bem, então se eu estou aquém ao louvor a Deus, se eu pouco me envolvo nos louvores, nos cânticos, que é uma coisa ainda mais simples, então está tudo bem, porque no outro campo eu estou certo. Se aqui está santo, então todo o resto está tudo certo, eu não preciso me questionar. Só que foi esse tipo de coisa que aos poucos levou o povo para a Babilônia. E para lugares piores no decorrer dos tempos. E por conta dessa pergunta, bem como um atropelamento, nós vemos no versículo 14, onde ele diz assim: então Ageu continuou: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Temos cultos de manhã e de noite, temos EBDs, temos retiros, temos encontros das mulheres, encontros dos homens, temos encontro para cantar músicas, né, que marcaram os nossos tempos, temos cultos da virada, mas se me falta amor aos irmãos, tudo é impuro. Se me falta perdão aos irmãos, de nada serve. Se me falta compromisso para buscar a Deus, todo o resto, é difícil usar palavras que a gente não possa escandalizar alguém, né? Se me falta ao mínimo que Cristo me oferece, porque quando a Bíblia nos exige perdão, por exemplo, ele não diz apenas, quando Paulo dizia,
apenas perdoe. Mas perdoe porque Cristo perdoou vocês. Você imagina então, eu tenho uma dívida enorme. Usei o meu dinheiro, gastei todo o meu dinheiro, maltratei a todos, falei mal da pessoa que me emprestou esse dinheiro, sujei a casa dessa pessoa, insultei essa pessoa, e então um dia eu encontro com ela, e ela está cheia de soldados, está cheia de policiais, pronto para me executar conforme a lei, e essa pessoa diz, quer saber, eu te perdoo. E eu pergunto, por quê? Apenas porque eu te amo. E assustado e inacreditado com aquele momento, eu saio, e ao virar da esquina eu encontro uma pessoa que me tratou mal, que falou besteira sobre mim, e eu olho para ela com a possibilidade de perdoar, e eu digo, não te perdoo. E eu olho para trás, e encontro quem olhando para mim? A pessoa que me perdoou todas as dívidas. E aí, essa pessoa, passado 3 dias, chegando no domingo, eu levanto a minha voz para dizer, eu amo o Senhor. Só que se eu não amo meu irmão, eu sou hipócrita dizer que eu amo a Cristo. Isso é muito doloroso, porque é muito fácil. Preparar um sermão é difícil. Pregar é difícil, mas é fácil dizer que você precisa perdoar. No dia seguinte, é difícil, mas muito difícil é suportar meus pecados numa cruz. Muito mais difícil é eu ser sincero e olhar nos olhos de Deus e perceber que eu estou negligente com a adoração dele. Muito mais constrangedor, mortífero e doloroso é quando eu percebo que a minha adoração é só mais um domingo, é só mais um encontro, é só mais uma hora, é só mais um momento de encontro e no dia seguinte eu começo minha semana de novo, porque eu já até esqueci que domingo na verdade é o primeiro dia. Para mim segunda-feira já se tornou o primeiro dia, assim como muitos calendários. Mas Ageu continua. No versículo 15 ele diz, agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas e havia somente 10. Vinha um lagar para tirar 50 medidas e havia somente 20. E os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo e tudo o que vocês fizeram. Mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Talvez você pense, talvez o que eu estou ouvindo hoje está me fazendo refletir sobre algumas coisas que eu havia ignorado. Mas se você acha que o que está sendo pregado hoje está sendo pregado pela primeira vez, você está enganado. O que está sendo pregado hoje já está sendo pregado há séculos. E se antes você não teve esse autoquestionamento, é pela palavra que nós lemos. Naquele momento, não houve quem se arrependesse, percebesse isso. Sabe o que isso me faz pensar? Eu percebo muito valor no tempo, porque tudo é tão corrido, falta tempo para tudo, não é? Perder tempo é algo muito ruim. E às vezes a perda de tempo até é mais dolorosa do que deveria ser por conta do nosso tempo ser tão corrido, na nossa época ser tão corrida. Mas de fato perder tempo sempre foi uma coisa muito ruim. Às vezes o meu tempo está sendo dedicado para o meu trabalho, mas eu gostaria de estar com meus filhos. Eu gostaria de estar estudando Bíblia, eu gostaria de estar com meus irmãos. Ou eu preciso de tempo para preparar mais o sermão, mas eu preciso de tempo também para ficar com a minha esposa. Então perder tempo é muito ruim. E quando eu percebo que a palavra vem sendo pregada há muitos anos na minha vida, e eu só estou me questionando agora sobre determinadas coisas, eu só chego a uma simples conclusão: como eu estou perdendo um tempo precioso. Porque esse tempo aqui não inflige apenas a minha vida profissional para daqui a 10, 20 anos, mas para a minha eternidade. Será que realmente nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados?
Porque isso é tão central, desde João Batista, a Cristo, aos profetas. Nós não devemos ter medo, nos acovardar de fazer perguntas difíceis, não. Porque se nós não conseguimos encarar perguntas difíceis, como nós vamos lidar com relacionamentos difíceis? Nós não vamos conseguir. Vamos fazer o quê? Vamos fugir também. Muitas vezes a Ageu colocou daquele tempo. O daquele tempo aqui se referia a antes deles começarem a reconstrução. Antes, lá do capítulo 1, quando eles temeram a Deus, depois da pregação, onde eles começaram a trabalhar, tinham dificuldades, mas ele se refere àquele tempo antes daquele. Você deve se questionar como é o tempo antes do momento em que você percebeu que você precisava de Cristo para a sua vida. Em que momento que você percebeu que você deveria adorá-lo, você deveria segui-lo, você deveria amá-lo, você deveria buscar o seu perdão, deveria encontrar paz nele? Quando foi esse momento? E daí vem duas perguntas. A primeira é, se você percebeu esse tempo, talvez não uma data específica, mas um ano, uma época da sua vida, você deve pensar, como era a sua vida antes? Como era viver as tristezas da vida sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem um Pai? Como é viver a vida sem ter a oportunidade de fazer e parte, compor uma igreja? Porque a igreja, infelizmente, tem muito pecado. Mas você sabe como é lidar com os pecados fora do seio da igreja? Agora, a segunda pergunta é, talvez você tenha passado a pensar, talvez você esteja refletindo de, eu não sei se realmente eu tive um encontro com Cristo. Eu não sei se eu estou aqui nesse banco à toa. Eu não sei se realmente a minha vida mudou. Eu não sei se realmente eu amo Jesus. Você não tem que ter medo de questionar isso para você. Mas uma coisa eu sei, para acalmar o seu coração. Se essa pergunta te incomoda, só uma coisa pode fazer te gerar um incômodo com essa pergunta: o Espírito Santo de Deus. Se essa pergunta te incomoda, eu louvo a Deus por esse incômodo. Se a primeira pergunta te incomoda, eu louvo a Deus por esse questionamento, por esse incômodo. Se algo tem lhe incomodado com essa reflexão, tem feito você pensar, repensar, eu louvo a Deus por esse espinho que está acertando você. Porque isso é prova que o Espírito Santo está no meio de nós. No versículo 18 até o 19, nós lemos assim, relemos. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos? Pausa, antes desse ponto aí. Uma coisa artística e poderosa que esse texto tem, é que ele tem um contraste de o vinho e a água, do fogo e o gelo, algo muito poderoso, um contraste muito grande, literal, em que ele diz, onde ele nos convida a questionar: Senhor, eu preciso buscar a santidade, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso encontrar amor em Cristo, eu não posso oferecer coisa pouca ao Senhor, eu não posso seguir a minha vida arrastando rancor, não posso seguir a minha vida com negligência. Cristo não quer que você seja crucificado no lugar dele, mas ele quer que você se entregue totalmente a ele. Cristo não tem um desejo de que você viva as dores do arrependimento. Ele quer que você passe pelas dores do arrependimento para que você encontre a paz. Não é para que você sofra com a culpa eternamente, mas para que você se arrependa biblicamente, para você encontrar a paz. Mas se você se percebe longe disso, se percebe longe dessa santidade, se percebe muito aquém do que
Deus poderoso que te salvou merece. A minha conclusão para mim é de que eu deveria ser expulso daqui, jamais pegar na Bíblia, jamais ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E ele diz sobre coisas que são muito gritantes para nós, que é podermos ter a comida dentro de uma geladeira, dentro do nosso armário, ou um salário, que basicamente era a profissão. Era como se ele dissesse: você chegou em casa, mas não tinha luz, foi cortado, sem previsão de volta. A água foi cortada, o seu nome foi negativado, seu financiamento foi cancelado, o seu Rio Card foi roubado, não lhe sobrou nada por conta da sua negligência. E eis aí o contraste. Depois de tudo isso, com o nosso mérito, nós gostamos do mérito, não é? O texto termina no versículo 19, pelo menos na NA, nessa ordem, onde diz: mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Depois de todo o caminho, eu não sei se você já fez uma grande besteira, e depois teve a oportunidade de caminhar, ou de pegar um ônibus, ou de tomar um banho, seja lá o que for. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer uma grande besteira, você percebeu que você fez uma besteira enorme. E enquanto você andava ou tomava o banho, no momento que você estava sozinho, aos poucos você foi chegando a uma mínima sanidade, percebendo que a besteira que você fez, se perguntando como você poderia consertar isso. E às vezes a gente até se pergunta: como vou me questionar isso sem ferir o meu ego, né? Se eu pedir desculpa assim na cara, vai ferir o meu ego. Eu não sei se você já passou por isso. E nesse meio tempo, você foi pensando na besteira que você fez, e você pensava nas possibilidades. Talvez se eu pedir desculpa assim, não, mas se eu falar isso, não vai dar certo. Talvez se eu tentar economizar aquilo que eu gastei, que eu não deveria ter gasto, não, mas não vai dar certo, a dívida já foi além. Talvez se eu voltar atrás e ter sido mais educado com aquela pessoa, não, mas a pessoa já está muito magoada. Talvez se eu não teimasse de ir pelaquela rua que me disseram que era a mais perigosa. Talvez se eu tivesse sido mais educado no trânsito. Talvez se eu tivesse feito aquela revisão no carro. Talvez se eu tivesse pagado aquele seguro. Talvez se eu não tivesse sido tão mesquinho. E talvez nessa caminhada, nessa oportunidade, você chegasse à conclusão: não tem mais jeito. Acho que essa besteira que eu fiz é irremediável, não dá para ser reparada. Bom, essa é a nossa vida quando nós pecamos. E o grande contraste do texto é: nós esperamos o juízo, mas Cristo, da sua obra na cruz, ele vira para nós e diz: eu te perdoo. Com preço de sangue e humilhação. E não de qualquer um, o homem mais rico do mundo, ou o mais inteligente do mundo, mas é o homem Deus, o Deus homem, o Cristo, o próprio Deus vivo. Então, esse sermão é para que você questione os seus pecados, questione como você tem levado a sua vida. E esse sermão também é para te lembrar que Cristo está com você, meu irmão. Não conheço suas vidas, não sigo os seus Facebooks, mas seja lá o que for, em Jesus você pode reencontrar a esperança. Não desista. Não desista de buscar a santidade. Porque a todo momento que você se arrepende, Cristo não quer te oferecer 2 pedras. Após o seu arrependimento, Ele quer te oferecer a paz. E é nele que nós vamos encontrar alegria. E o meu objetivo aqui é que você tenha completa certeza que em Cristo você pode encontrar e reencontrar a alegria que nada nesse mundo pode oferecer. Amém? Quero te convidar a se levantar, se você assim desejar. Como já é do meu costume,
eu vou fechar os meus olhos. Eu já te convido, já te sugiro que você feche seus olhos, porque antes que eu atrapalhe um pouco sua oração, eu quero que você ore sozinho também. Alguns segundos, pelo menos. E depois eu conduzo a igreja para nós orarmos juntos. Então eu te convido a fechar seus olhos agora. Eu quero que você esqueça qualquer coisa que eu tenha dito que tenha a ver com minha vida pessoal. E eu quero que você foque muito na palavra de Deus. Avalie sua vida, querido. Você não está aqui à toa. O Espírito não morreu. O Espírito de Deus está aqui com nós, no seu coração e presencialmente aqui, espiritualmente. Fale com Deus, abra sua vida e deixe que Deus habite e repare as suas dores. Eu vou ficar em silêncio agora por algum tempinho e depois nós vamos orar juntos. Oremos. Senhor Deus, recebe esse silêncio de oração, Pai. Recebe essas orações, Senhor, por favor. Imploro que o Senhor ouça essas orações, Deus. O Senhor sabe e conhece os corações aqui. O Senhor sabe que há quem aqui não esteja mais esperançoso. E o Senhor sabe quem está aqui que tem estado negligente com a sua adoração, que tem estado acovardado com os desafios da vida. E o Senhor sabe que muitas das vezes nos falta coragem. E o Senhor sabe que muitas vezes o medo nos faz andar para trás. E o Senhor sabe que os relacionamentos são muito dolorosos. A doação, o sacrifício mútuo que está incutido no amor é muito difícil. Então nos fortalece, Senhor. Nos dá sabedoria para tomar boas decisões. Nos dá conhecimento para tomar rumo nos melhores caminhos, Deus. Ajuda, Senhor, porque existem orações aqui que têm sido de corpo e alma, clamando pelo Teu poder, pelo Teu apoio, pelo Teu reparo, Deus. Mas nós acreditamos que Deus é vivo, que o Cristo é o Cordeiro Santo e que o Espírito habita em nós. E seja o que vier a nos afligir, Deus é poderoso para nos ajudar. Deus é poderoso para reparar famílias e vidas. Deus é poderoso para nos dar coragem, para afugentar o próprio medo, para assustar toda morte, toda treva, toda tristeza, porque em Ti encontramos alegria, porque é a nossa Páscoa, porque é nosso motivo de festejo, porque o Senhor nos deu tudo, todas as bênçãos. Louvado seja o Senhor, adorado seja o Cordeiro vivo. Adoramos a Ti, Senhor, porque o Senhor fala com a Tua igreja. Adoramos a Ti porque o Senhor nos salvou. Seja o que vier, amanhã ou hoje, poderemos seguir em frente e sabemos que Deus está conosco. Oramos assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.